Quando o paciente ele tem uma alimentação saudável, e eu preciso abrir um parêntese para vocês sobre o que é uma alimentação saudável, porque eu, no passado, eu acreditava que eu tivesse uma alimentação saudável, e na verdade eu estava enganada. Eu possuía um vício em alimentos inflamatórios, mesmo eu julgando ser uma alimentação saudável. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente tem esses alimentos inflamatórios, eles são carentes de nutrientes. E o nosso corpo, nessa escassez de nutrientes, falta matéria-prima para ele desenvolver com excelência o seu trabalho. Então, quando ele está em equilíbrio, a gente consegue comer esses alimentos que não são tão bons, que não são tão ricos em nutrientes, mas o nosso corpo consegue eliminar aquelas toxicidades e entra em equilíbrio. Só que quando isso se torna muito rotineiro, nós estamos colocando mais dentro do nosso corpo esses alimentos e nós estamos tirando menos resíduo. Então, esses resíduos começam a se acumular ali no nosso corpo. E isso começa a originar a inflamação crônica. A inflamação crônica, ela se difere da inflamação aguda pelos sinais. A aguda, ela é forte, ela é presente, todo mundo percebe que ela é aguda. A crônica, ela é silenciosa, quietinha, traiçoeira, devagarzinho, lenta, como se ela fosse comendo o bolo pelas bordas, sabe? Ela vai ali sem chamar atenção, come um pedacinho, faz outro, quando você vê, tomou conta do bolo inteiro, tá? E geralmente ela se origina a partir do intestino. O intestino, ele é um órgão de extrema importância. E cada tempos, né, cada ano que passa, a literatura científica está dando mais valor, dando mais importância a esse órgão, que no passado, há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, era pouco valorizado e pouco estudado. Hoje já sabe que o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. E por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele possui receptores, ele possui neurônios, ele consegue ter resposta. E isso é tão sábio, isso é tão inteligente, isso é tão maravilhoso que Deus nos proporcionou essa dádiva pelo seguinte: se o nosso intestino, se ele fosse comandado pelo nosso cérebro, conforme nós acreditávamos que era no passado, quando uma pessoa, por exemplo, entrasse em coma, o intestino não trabalharia, não responderia, essa pessoa não conseguiria fazer cocô ou talvez não conseguiria parar de não fazer, tá? Então não teria aquela regulação. Então o intestino ele possui neurônios e receptores próprios, então ele mesmo manda nele, ele mesmo controla o seu peristaltismo e isso é muito maravilhoso. E aí, partindo desse princípio, o intestino ele é também uma comunicação do meio externo com o meio interno. Para você pensar. O intestino ele é uma continuidade do nosso sistema digestivo, certo? Tudo que a gente coloca na boca vai parar no intestino. Então, por isso que ele faz essa ponte do meio externo com o meio interno. E se nós não nos preocuparmos com a qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo, nós vamos começar a agredir o epitélio do intestino. E uma vez que nós temos essas agressões, a gente ativa o nosso corpo um sistema de defesa, nós ativamos uma inflamação. Porque pensa assim, ó, se eu faço isso aqui, não tá machucando, isso aqui é leve, é sutil. Mas se eu faço esse movimento todos os dias, a vida inteira, anos e anos e anos, eu vou lesionando essa região aqui da minha pele, por causa de atrito, certo? Então, o intestino é a mesma coisa. O intestino, conforme nós vamos comendo esses alimentos inflamatórios, ele vai causando uma inflamação no seu epitélio. E isso faz com que ele fique frágil, que fica falho, que fica lacunas. E essa hiperpermeabilidade entra dentro da corrente sanguínea substâncias, elementos, bactérias, toxinas que não deveriam estar.
E o nosso corpo, pensando em combater aquilo, uma vez que ele detecta que caiu na corrente sanguínea uma substância, alguma coisa ali, um corpo estranho, ele produz anticorpos, ele ativa toda a cascata de imunidade para poder o quê? Neutralizar aquela situação. Se isso acontece esporadicamente, o nosso corpo lindamente, sabiamente, ele consegue resolver essa parada. Portanto, como isso acontece às vezes no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta e todos os dias, chega uma hora que nós estamos constantemente com nossa cascata de inflamação ativada. E aí a gente começa a bagunçar a casa. Então, tudo começa no intestino. A partir do intestino, a gente tem alguns órgãos e tecidos que tendem a evoluir essa inflamação. Acometeu intestino, mulher, vai para os ovários. Acometeu o intestino, homem, vai para os testículos. Seguido daí, nós temos uma inflamação dos vasos sanguíneos. Dando sequência, nós temos o acometimento das articulações. E a partir daí, nós vamos para a tireoide, e quanto você vê, já tomou conta de todo mundo. Porque se você for pensar que depois do útero, dos testículos, nós temos os vasos sanguíneos, que são acometidos pela inflamação, os vasos sanguíneos, eles estão em todo o corpo. Então, os vasos sanguíneos inflamados, eu estou com praticamente uma inflamação em todo o corpo. E essa inflamação, ela começa a ativar constantemente a cascata inflamatória. E aí nós temos antígenos, anticorpos, nós temos a linfagocitação e uma luta constante. O nosso sistema de defesa, ele tenta nos ajudar. O que ele faz? Fagocita aquela substância estranha, mas consequentemente gera um resíduo. E esse resíduo vai se acumulando. Então a gente começa a ter a inflamação crônica dessa forma. E aí o corpo, ele já não está mais trabalhando somente para poder exercer as suas funções normais. Ele já começa a tentar fazer hora extra para conseguir combater aquela inflamação. E olha que lindo. O tecido adiposo, ele é um tecido pouco vascularizado. Então, quando essa pessoa está muito inflamada, ela começa a acumular gordura. Qualquer lugar. Onde é mais comum, né? Na barriga, na coxa, interna de coxa. Mas ela pode criar gordura até em lugares atípicos que antes não teria. E qual que é a finalidade disso? O corpo, ele entende que ele precisa se livrar dessas toxicidades, que isso está causando inflamação e que precisa ser eliminado. Na tentativa dessa inflamação não acometer órgãos, o nosso corpo expulsa essas toxicidades para o tecido inflamatório, para o tecido adiposo, porque o tecido adiposo, ele é pouco vascularizado. Então, uma vez que ele está ali, o corpo entende, você está aqui, aqui tem pouco vaso sanguíneo, tem pouco sangue, então você não vai sair daí, fica quieto aí. Beleza. Essa foi uma forma do corpo conseguir se limpar, conseguir se proteger. Mas, em contrapartida, o tecido adiposo, ele também gera, ele é um órgão também, hoje também ele é considerado um órgão endócrino. O tecido adiposo, ele libera substâncias, ele libera hormônios. Uma dessas substâncias é boa, e o restante das demais substâncias são ruins. E é tão contraditório que quanto maior o tecido adiposo, menor é a produção do hormônio do bem. Quanto maior o tecido adiposo, maior é a produção dessas substâncias endócrinas ruins. E o que essas substâncias endócrinas elas fazem? Ativa o processo inflamatório. Então, o paciente inflama cada vez mais.